Moisés Cândido, uma versão independente, apresenta nomes que fizeram história. Albert Einstein nasceu em 1879 na Alemanha. Foi um físico e matemático alemão. Entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo: E igual mc². Einstein descobriu a teoria da relatividade, um dos maiores avanços científicos do século XX, que transformou nossa compreensão sobre o universo. A teoria da relatividade, além de explicar como o espaço e tempo se relacionam e como são relativos, contrariando a ideia de Galileu de que eram absolutos, Einstein ainda provou a existência do átomo e criou a lei do efeito fotoelétrico, pelo qual ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Einstein foi considerado o maior físico da história. Einstein morreu em 18 de abril de 1955 na cidade de Princeton, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, vítima de um grave aneurisma aos 76 anos de idade. Depois de terminar o ensino secundário, Einstein passou a frequentar a Escola Politécnica de Zurique. Sua graduação em física foi concluída no ano de 1900. Um ano depois de finalizar sua graduação, escreveu seu primeiro artigo científico intitulado A Investigação do Estado do Éter em Campo Magnético. A palavra Deus não é para mim mais que a expressão e o produto da fraqueza humana, escreveu o cientista. A carta escrita um ano antes dele morrer era uma resposta ao filósofo judeu-alemão Henrik Gottkind, que havia enviado para Einstein uma cópia do seu livro Escolher a Vida, o chamado bíblico A Rebelião. O ano de 1905 é considerado o annus mirabile da vida científica de Albert Einstein. Ao longo deste ano, ele publicou 5 artigos, 3 dos quais revolucionaram a física. Entre estes, encontra-se a sua abordagem ao problema do efeito fotoelétrico. Albert Einstein. Alexander Graham Bell, cientista. Alexander Graham Bell foi um cientista, inventor e fonoaudiólogo britânico, naturalizado norte-americano, fundador da Bell Telephone Company, a empresa protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone como meio de comunicação de massas e escalas internacional. Nos Estados Unidos, Elisha Gray e Alexander Graham Bell, que entrou para a história como o inventor do telefone por ter obtido primeiro, em 14 de fevereiro de 1876, a patente para seu aparelho elétrico de transmissão de voz. A Telefônica Bell abriu a primeira linha transcontinental de Nova York a São Francisco em 1915. Além da invenção do telefone que deu a Bell muito dinheiro e fama, ele também inventou o fotofone e o audiométrio, além das gravações fonográficas em chapas e cilindros revestido com cera. Nasceu em 3 de março de 1847 no Reino Unido e faleceu no dia 2 de agosto de 1922. Alexander Graham Bell. Helen Ben King, mais conhecido como B.B. King, foi um guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense. O B.B. em seu nome significa Blues Boy. Seu pseudônimo como moderador na Rádio W. Criou um estilo próprio de longas notas lancinantes e vibratos muito amplos. Imagine alguém capaz de fundir no toque
e na voz as raízes com um refinamento inesperado. Desse modo, B.B. King levava ao delírio as plateias negras e ao mesmo tempo conquistava os brancos impertigados. Nasceu em Itabena, nos arredores da Indianola, cidade dos Estados Americanos de Mississippi, Estados Unidos, no dia 16 de setembro de 1925. Em 1986, o público do Teatro Guaíra se preparava para assistir a um show que entraria para a história, a primeira apresentação de B.B. King no Brasil. B.B. King veio várias vezes ao Brasil, tocou em Brasília 2 vezes. O primeiro show foi no Poutão, o outro no Centro de Convenções. Todas as guitarras Gibb de B.B. King eram batizadas de Lucille. Tocava blues, é um gênero em forma musical originado por afro-americanos no extremo sul dos Estados Unidos em torno do fim do século XIX. O gênero se desenvolveu a partir de raiz das tradições musicais africanas, canções de trabalho afro-americanas, espiritual e música tradicional. B.B. King teve uma infância difícil. Aos 9 anos vivia sozinho e colhia algodão para se sustentar. Começou por tocar a troco de algumas moedas na esquina de Second Street. Chegou mesmo a tocar em 4 cidades diferentes aos sábados à noite. B.B. King diz: "Foi o que realmente me levou a querer tocar blues." A primeira grande oportunidade da sua carreira surgiu em 1948, quando atuou no programa de rádio de Sonny Boy Williamson, na estação Queen de Memphis. O seu estilo foi inspirador para muitos guitarristas de rocks, Mike Bluffen, Albert Collin, Buddy Guy, Freddie King, Jimi Hendrix, Walt Rose, Johnny Winter, Albert King, Eric Clapton, George Harris, Jeff Beck foram apenas alguns dos que seguiram a sua técnica como modelo. Era considerado o melhor guitarrista do mundo por Hendrix. B.B. King faleceu em 15 de maio de 2015, com 89 anos de idade, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos da América. B.B. King. Bob Marley. O jamaicano Robert Nest Marley é o grande responsável por tornar o reggae um ritmo mundialmente famoso e adorado. Filho de um militar britânico na época em que a Jamaica era colônia do Reino Unido, e uma adolescente negra do norte do país, foi abandonado pelo pai quando era criança. Cresceu em uma favela em Kingston, maior cidade da Jamaica. Sempre gostou de música e ainda adolescente formou sua banda com alguns amigos, incluindo o enteado do seu padrasto, do segundo casamento da mãe. Sua primeira música gravada foi Judy Note, composta pelo próprio quando tinha 17 anos de idade. Com 18 anos já era sucesso nacional, e no começo da década de 1979, quando Bob tinha por volta de 27 anos, sua forma única de cantar as letras sobre os problemas sociais jamaicanos e o novo estilo reggae chamou a atenção do mundo e o transformou em um ícone negro, especialmente para adeptos do movimento Rastafari. Morreu jovem, aos 36 anos, em decorrência de um câncer de pele. Nasceu em 1945. Foi compositor, cantor e guitarrista jamaicano. Bob Marley.
But while I'm gone, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que ficou gravada na história do seu país por liderar tropas contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, 1337-1453. Após conquistar importantes vitórias para a França, foi capturada por aliados dos ingleses, levada a julgamento e condenada à morte na fogueira por bruxaria. Em maio de 1430, ela foi capturada por soldados franceses aliados da Inglaterra, vendida aos ingleses e condenada por heresia à fogueira, onde morreu queimada. Todo seu corpo se transformou em cinza, não sobrou nada. A Batalha de Jargeau foi a primeira batalha ofensiva comandada por Joana d'Arc e teve lugar nos dias 11 e 12 de junho de 1429, o marco da Guerra dos 100 Anos. Pouco depois de libertar Orleans, as tropas francesas dirigiram-se ao vale do rio Loire, próximo à cidade de Jargeau. Joana d'Arc nasceu no vilarejo de Domremy, na região de Bourgois, França, no dia 6 de janeiro de 1412, filha dos camponeses Jacques d'Arc e Isabelle Romet. Tinha 3 irmãos e uma irmã. Cresceu ajudando o pai no campo, criando carneiros. Nunca aprendeu a ler e a escrever. A camponesa iletrada que ouvia vozes lutou ao lado dos soldados na Guerra dos 100 Anos e virou padroeira da França. Dizendo-se guiada por voz de mensageiros de Deus, lutou para salvar a França da invasão inglesa durante a Guerra de 100 Anos. Entregaram ela na mão do governo da Inglaterra, que colocaram seus julgamentos nas mãos do bispo Pierre Cauchon, jogando contra ela diversas acusações de cunho religiosos. Cauchon a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira. Joana foi executada no dia 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Joana d'Arc. Karl Marx, o fundador do marxismo. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, nascido na Brusque. Mais tarde se tornou apátrida e passou grande parte da sua vida em Londres. Nasceu em 5 de maio de 1818 e faleceu aos 65 anos em 14 de março de 1833. É, até os dias de hoje, um nome muito falado na filosofia. Kwame Nkrumah, ex-presidente de Gana. O muito honorável doutor conselheiro privado Kwame Nkrumah foi um líder político africano, um dos fundadores do pan-africanismo. Foi o primeiro-ministro entre 1957 e 1960 e presidente de Gana de 1960 a 1966. Paralelamente a essa política, alguns intelectuais africanos, como Kwame Nkrumah de Gana, um dos idealizadores do pan-africanismo, e Eden Kojo, ex-primeiro-ministro do Togo e ex-secretário-geral da então Organização da União Africana, OUA, defendiam o reordenamento das fronteiras. Kwame Nkrumah é conhecido pela sua visão de uma África livre e unida e por ter conseguido a independência do Ghana do domínio colonial britânico em 1957. Com essas palavras, em 6 de março de 1957, o líder político africano Kwame Nkrumah encerrou o seu discurso de independência de Gana. O país foi o primeiro a se libertar da metrópole inglesa no continente africano, influenciando o processo de luta pela independência
na região. O pan-africanismo é um movimento de caráter social, filosófico e político que busca defender os direitos do povo africano através da construção de um único Estado soberano. Os principais idealizadores da teoria pan-africanista foram Edward Hogarth, Du Bois e Marcus Mucian Garvey. Nkrumah também foi conhecido politicamente por seu forte compromisso com a promoção do pan-africanismo. Ele inspirou-se nos escritos de intelectuais negros como Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois e George Pandmore e seus relacionamentos com eles. Pan-africanismo, o conceito que mudou a história do negro no mundo contemporâneo. A ideologia pan-africanista surgiu de um sentimento de solidariedade e consciência de uma origem comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos numa luta semelhante contra a violenta segregação racial. Kwame Nkrumah nasceu em 21 de setembro de 1909 em Gana e faleceu no dia 27 de abril de 1972, Bucareste, Romênia. Foi casado com Fatima Nkrumah de 1957 a 1972 e com ela teve 3 filhos. Se formou na Universidade da Pensilvânia, Universidade Lincoln, Carshot School, London School of Economics. Kwame Nkrumah. Louis Pasteur foi um cientista francês cuja descoberta tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Foi um cientista químico e bacteriologista francês que revolucionou os métodos de combates a infecções. Entre outros trabalhos, estudou a fermentação do vinho e da cerveja, descobriu o processo da pasteurização do leite e criou a vacina contra a hidrofobia ou raiva. Nasceu em 27 de dezembro de 1822, na França, e faleceu em setembro de 1895, aos 73 anos de idade. Louis Pasteur. Nikola Tesla. Desenvolvendo sua ideia de que uma tecnologia seria capaz de transmitir imagem, música e até vídeos para o mundo todo, ele criou uma expressão, a tecnologia de bolso, chegando a prever a invenção dos smartphones quase 100 anos antes de eles terem se tornado uma realidade. Um gênio, né, pessoal? Nascido em 1856 na região da atual Croácia, Nikola Tesla foi um inventor físico e engenheiro elétrico sérvio americano. Tesla é famoso pelas contribuições para o projeto do sistema de eletricidade de correntes alternadas e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. De suas maiores invenções destacam-se a lâmpada fluorescente, transmissão via rádio, controle remoto, motor de indução, corrente alternada, sistema de ignição, bobina de Tesla. Tesla foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio do espaço, o que o torna indiretamente o pai da radioastronomia. Descobriu a frequência de ressonância da Terra, que só pode ser confirmada 50 anos depois, já que era muito avançado à época. O rádio, embora patenteado por Marconi, nasceu dos estudos de Tesla. Em entrevista ao jornal The New York Times, Tesla disse que a teoria da relatividade do alemão Einstein era um mendigo envolto em roxo que pessoas ignorantes levam para um rei, e uma massa de erros violentamente oposta aos ensinamentos dos grandes homens da ciência do passado e até do senso comum. Nikola
Tesla nasceu exatamente na meia-noite do dia 10 de julho, há 158 anos. Em vida, ele veio a se tornar um dos maiores gênios e inventores da história da humanidade, apesar de muitas das suas criações terem sido creditadas a outras pessoas. Foi o verdadeiro inventor da lâmpada, embora tenha recebido diversas homenagens devido aos progressos que proporcionou ao mundo. Graças às suas descobertas, Tesla viveu seus últimos dias quase no anonimato. Por alguns era considerado louco. Aconselho você a estar vendo mais sobre a biografia de Tesla, pois foi o maior inventor do mundo. Nikola Tesla. Stephen William Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico e conhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Seus trabalhos científicos incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral, em colaboração com Roger Penrose, e a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação frequentemente chamada de radiação Hawking. Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Descreveu os primeiros teoremas da singularidade. Sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Seus colegas eram 2 anos mais velhos que ele. Concluindo o curso de física, Stephen Hawking foi aceito no mestrado da Universidade de Cambridge. Stephen Hawking não tinha medo de se contradizer e mudar de opinião. Depois de ter afirmado que nada era capaz de escapar de um buraco negro, ele mostrou que uma radiação térmica específica era capaz de escapar dele. Nasceu em 1942 e faleceu em 2018 com 76 anos de idade. O cientista britânico morreu com uma doença, diagnosticado com esclerose lateral e amiotrófica. O físico tinha apenas 21 anos de idade quando recebeu o diagnóstico. Eles disseram que não viveria mais do que 2 anos, segundo a estimativa dos médicos. O motivo é que a doença causa a morte das células nervosas que controlam movimentos voluntários, como mastigar, andar, falar e respirar. Recebeu uma cadeira adaptada ali onde viveu. Quando Ralph mexe os músculos da bochecha de leve, um sensor infravermelho acoplado aos óculos detecta o movimento e o computador seleciona a letra desejada. Um sintetizador localizado atrás da cadeira traduz o texto digitado em áudio com característica voz eletrônica de Ralph, que permite que ele fale por 15 minutos. Teve 3 filhos. Stephen Hawking.